vai ter problema para ninguém perceber que ela não canta, né? Então eu vou sentar do lado de alguém também. Se você canta, você vai me ver lá do teu lado, porque lá vai ser só alegria. E é para isso que estamos aqui, aguardando esse dia tão ansiado por cada um de nós. Assim como foi dito, já me chamo Aline, sou pastora Aline, faço parte da Assembleia de Deus, ali em Cruz da Rocha, pertinho, estou lá em Missões, né? Meu tempo está lá para fazer a obra. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de uma mulher muito conhecida de todas nós, que é Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Jesus é muito bom e de nada temos falta, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Aleluia. Ruth, capítulo 1, amém? Amém. Diz assim para nós, verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ali ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Agora vá comigo, por favor, ao verso 19 do capítulo 1. E assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Certamente, né, está aqui um dos textos mais pregados em culto de mulheres. Certamente você já ouviu muitas mensagens falando a respeito dessa mulher, Ruth, tão importante. Mas, apesar de Ruth ser personagem aparentemente principal dessa história, assim né? É verdade, o texto tem como título, o nome do livro é Ruth. Então ela é o personagem principal, mas não só ela. Noemi é um personagem de grande importância nessa história, principalmente porque nós estamos diante da história de alguém que nasceu dentro das terras da promessa. Por isso ela é um personagem de grande importância. Mas eu quero falar com você de qual é o contexto desse texto. Você também sabe. A palavra do Senhor vai dizer para nós que os dias são os dias em que os juízes estão a julgar. Nós lemos isso aqui no versículo 1. E eu vou dizer para você, esse é o pior período em que o povo de Israel está vivendo. E aí você vai dizer para mim: mas, poxa vida, pastora, o pior período não é o período em que o povo está no cativeiro lá no Egito? Será que é? Primeiro, é importante a gente perceber que muitas vezes a gente julga que estamos hoje vivendo o pior período da nossa vida, mas não estamos. A gente precisa aprender a julgar o tempo e as estações e os períodos em que estamos vivendo. Esse não é, aliás, esse é o pior período.
e não o tempo do Egito. Por quê? Porque você sabe muito bem que se o povo está no Egito e está ali no primeiro momento, no primeiro período, foi para que eles fossem livrados de uma grande fome. Então o motivo pelo qual eles foram levados ao Egito, no primeiro momento, foi para resguardar a semente de Abraão. Foi para que a semente de Abraão não se perdesse. Então, apesar daquele momento ser um momento muito difícil, sim, mas eles estavam ali para serem guardados pela mão de Deus. A gente às vezes pensa que estar no Egito é ruim, depende. Estar no Egito é ruim quando você desce, como Abraão, que desceu sem a permissão de Deus. Mas estar no Egito não é ruim quando é o próprio Senhor quem te leva para lá. E olhando para isso, eu já começo a entender que muitos momentos em que o Senhor me conduziu ao Egito, Ele conduziu a minha vida, a vida da minha família, para que nós fôssemos guardados da mão do opressor. Porque o opressor está constantemente tentando destruir a obra das mãos de Deus, que é você, mulher, você está aqui. Talvez hoje você possa estar no Egito dizendo: Senhor, eu estou vivendo os piores momentos da minha vida. Ei, preste bem atenção. Se Deus te levou para esse lugar, se Deus te colocou aí, levanta a tua mão, exalta e glorifica o nome do teu Deus. Porque aonde nós estivermos com Deus é o melhor lugar. Aleluia! Aonde nós formos lançados com Deus é o melhor lugar. Será que o pior momento também é quando eles estão no cativeiro da Babilônia? Será? A palavra também vai dizer que eles foram lançados e levados para lá para que eles pudessem ser constituídos novamente, porque o povo havia perdido a sua identidade. Quantas vezes nós já perdemos a nossa identidade da caminhada cristã? Quantas vezes o Senhor tem que nos levar novamente à casa do oleiro e fazer a gente descer à casa do oleiro para nos ver fazer? Quantas vezes o Senhor já te fez? Quantas vezes você já foi tocada pela mão do Senhor? E você pode dizer que figurativamente as digitais de Deus estão na tua vida. Quantas vezes Deus já te fez descer? Quantas vezes o Senhor já te tratou fazendo você descer? Quantas vezes Ele já disse para você: desce, vai para o meio da roda, porque o lugar do barro ser trabalhado é no meio da roda, não é na direita, não é na esquerda, é no meio da roda. Quantas vezes o Senhor já teve que nos chamar para o centro? Quantas vezes o Senhor já teve que dizer, como Ele falou para aquele homem da mão mirrada: olha, vem para o meio, porque a obra que eu tenho para fazer na tua vida é grande. E aquilo que eu vou fazer, todo mundo precisa perceber, todo mundo precisa ver. Não é só trabalho, mas também a visibilidade. Mas não para a exaltação humana, para que o nome dele seja glorificado. Quantas vezes Babilônia é lugar de reconstrução. Então, se hoje você está sendo reconstruído, não considere. A palavra do Senhor vai dizer para nós, lá no livro de Isaías: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que você será declarado inocente. Loucura, né? Como é que se fazia a prova no passado? De uma maneira incrivelmente louca. Entendia-se que só Deus poderia dizer se uma pessoa era inocente ou culpada. Então, quando se colocava ou se passava-se, alguém passava pela prova da água, ela era colocada na água, no fundo de um rio ou no fundo de um lago. Se ela flutuasse, ela era inocente. Se ela afundasse, morresse, ela era culpada. Fazia-se também se passar pela prova do fogo. Lançava-se uma brasa de ferro quente nas mãos da pessoa, ou ela passava pelo meio do fogo. Se ela fosse queimada, ela era culpada. Mas e se o fogo não a queimasse? Ela era inocente. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que nós podemos estar passando hoje pela prova do fogo. Nós podemos estar hoje passando pela prova da água. Mas Ele vai nos inocentar diante dos homens. Daqueles que hoje nos têm lançado na prova do fogo, na prova da água. Não importa quais forem as provas que Deus vai fazer você passar. O que importa é que Ele é o justo juiz, aquele que nos
coração do homem é enganoso. Então, aqui mora um grande problema. Toda vez que eu estiver fazendo aquilo que parece bom ao meu coração, eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Eu não estou seguindo a vontade de Deus. Eu estou seguindo aquilo que eu desejo. Eu estou fazendo com que Deus se apresente muitas vezes não como o fim, mas como o meio. Que terrível isso. Quando nós utilizamos Deus, quando Ele não é um fim em si mesmo, mas como Ele é um meio para que eu possa obter alguma coisa. Aí eu digo, foi Deus quem falou, foi Deus mesmo. Esse é o pior momento. O momento em que cada um está fazendo o que deseja o seu coração. Aí o amor de Deus que não nos deixa, porque você pode dizer até para Deus, eu não te quero mais, mas Ele não nos abandona, Ele não aceita a minha e a tua vontade. Você pode dizer para o Senhor, eu não estou suportando mais, mas Ele não aceita a sua vontade. Ele diz, eu ainda continuo investindo na sua vida, mesmo que você não esteja investindo mais, mesmo que a perda da esperança já faça parte da sua história, mesmo assim eu ainda vou investir em você, porque eu não preciso da tua fé para trabalhar na tua vida, eu não preciso da tua esperança para trabalhar na tua vida, eu não preciso de você para trabalhar na tua vida. O que o Senhor precisa é dele mesmo. Ele não depende de mim, Ele não depende de você. A gente é que é tolo na nossa humanidade, a gente pensa que Deus precisa da nossa fé. Quem precisa de fé somos nós, Ele não precisa. Como é que pode isso, pastora? Está falando heresia? Não. Cego de nascença. Está sentado, mendigando, não está pedindo nada. Certamente aquele homem já havia ouvido falar sobre Jesus Cristo, mas a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem não pede nada. Eu não posso ir a fundo no texto, mas eu posso dizer para você, certamente aquele rapaz não tinha mais esperança. Sabe por quê? Porque pela ideia judaica, toda vez que alguém nascia doente, ele estava sendo castigado pelo próprio Deus. Então o que ele vai pedir para Deus se ele está sendo castigado por Deus? Como é que ele pode pedir ao Senhor pela cura se ele entende que ele está sendo castigado pelo próprio Deus? Ele precisa se submeter à vontade de Deus e pronto. Aí o discípulo taca a pergunta para Jesus dizendo assim, mas quem foi que pecou? Porque a gente quer saber quem foi que pecou, né? A gente quer saber quem foi que pecou. É do ser humano, é da nossa humanidade, da nossa carnalidade fragilizada, terrível. Quem foi que pecou? Aí Jesus diz, nem ele, nem os pais. Mas tudo isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus, porque tinha um encontro marcado. Meu Deus. E ele não precisa pedir, porque eu vou ao encontro dele, porque o encontro foi marcado na eternidade. Aquele menino não precisa pedir, porque a glória de Deus estava marcada, havia um tempo marcado para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele, não precisa ter pedido. Quando eu olho para a vida desse jovem, eu percebo que existem momentos sim que a nossa fé vai oscilar e ela vai lá em cima, a gente vai conquistar, mas haverá momentos em que a nossa fé vai estar lá embaixo, mas ainda assim ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. O nosso Deus ainda fará maravilhas, prodígios. E quando nós perdemos a esperança e declararmos assim como no livro de Jó, olha, perdi a esperança, porque eu costumo dizer quando eu dou aula, irmãos, que esse é o texto em que nós pregamos ele, e é lindo, continue pregando, Deus abençoe sua vida, mas leia o texto inteiro. Jó, quando diz que há esperança para a árvore cortada, ele prossegue o texto dizendo, mas ao homem, se morrer, ele morre e ele não vai mais reviver. Aquele momento de Jó é um momento de grande sofrimento. Ele não está dizendo ali, olha, vai ter esperança para o homem que se como uma árvore cortada, ao cheiro das águas brotará. Ele vai estar declarando, tem esperança para a árvore, mas não tem para mim. Continua pregando, não tem problema não. Mas entenda o contexto do texto, aquele homem está sofrendo sem a esperança. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando chega no final de todas as coisas, no tempo marcado, no tempo aprazado, Deus abençoa a vida daquele homem e ele entende que tudo aquilo foi necessário para que ele não conhecesse mais a Deus de ouvir falar, porque o tempo é dos patriarcas. Ele precisa e ele agora reconhece, eu conheço meu Deus porque
ou fome, ou perseguição, o povo sofria, se arrependia, Deus enviava os juízes e o Senhor fazia com que houvesse paz na terra. Aí olha para esse texto, por favor. O texto está dizendo assim, no verso 1: houve fome na terra. Então, se está acontecendo fome, o que todo o povo precisa fazer logo após a fome? Se arrepender. Não é verdade? Vamos se arrepender, porque Deus vai enviar os juízes e o juiz vai julgar, vai haver paz, está tudo certo. Mas a palavra vai dizer para mim e para você que eu tenho uma família saindo, porque o fogo está desligado, não tem chama no fogo. A casa do pão, Belém, as prateleiras que deveriam estar cheias de pão, não tem mais pão. O arrependimento que a família deveria ter, o quebrantamento, também não tem, é inexistente. E agora, ao invés de viver junto com todo o povo, o período e esse ciclo que era sempre presente, esse povo, essa família, está abandonando um período necessário para se viver, que é o período de quebrantamento. A gente quer vitória, todo mundo aqui quer vitória, eu não preciso perguntar. Mas toda vitória é precedida de algumas ações. Uma delas é o quebrantamento, é o olhar para dentro de nós. Eu digo para você, e eu não só digo isso aqui, eu digo em qualquer lugar, em todo lugar onde o Senhor me concede a oportunidade. É muito lindo a gente olhar para dentro de nós no dia de ceia e cumprir em nós a palavra que diz: examine-se o homem a si mesmo. No dia de ceia é lindo, mas esse texto não é só para dia de ceia, esse texto é para todo dia. Todo dia o homem precisa examinar a si mesmo. Eu costumo dizer e digo para você: quando você me julga, é porque eu estou falhando, porque eu deveria ter me julgado a mim mesma, deveria ter me consertado, mas isso não aconteceu. Aí eu abro mão e abro oportunidade para você me julgar. Toda vez que a gente dá oportunidade para alguém nos julgar, é porque nós estamos falhando em julgar a nós mesmos. A palavra do Senhor, ela não é uma flecha, ela é um espelho. Quando nós abrimos essa palavra, nós devemos nos encontrar aqui dentro, porque todo mundo tem um pouquinho de Davi. Todo mundo tem um pouquinho de Jezabel. Todo mundo tem um pouquinho, o mesmo que seja um pouco de Jeremias. Todo mundo tem propensão para errar, como esses homens que estão na palavra erraram. Então aqui todos estamos nivelados pela palavra, não há maior nem menor. O mundo está nivelado por esta enfermidade. Você já percebeu? Não tem rico, não tem pobre, não tem baixo, não tem alto, não tem negro, não tem branco. Está todo mundo igual. Pobre está morrendo e rico está morrendo também, porque Deus está dizendo para o mundo inteiro: o mundo tem o mesmo tamanho, mas eu sou grande. O mundo tem o mesmo tamanho, mas eu tenho poder. E a hora que ele acaba com essa enfermidade, a hora que ele desejar, ó irmãos, é assim, porque ele não precisa de tempo para trabalhar. A palavra do Senhor diz que ele não está submetido ao tempo, mas ele está dando tempo para cada um de nós, nesse tempo que estamos trancados dentro da nossa casa, olhar um pouquinho para dentro de nós, como você olhou no ano passado para dentro de você. Quantas foram as vezes que nós não tínhamos tempo para isso? Aí Deus colocou a gente trancado dentro de casa para a gente ter tempo para se olhar no espelho, para a gente ter tempo para perceber que nós, mulheres, também existimos, porque a gente quer cuidar de todo mundo. A gente quer tirar a máscara de oxigênio e colocar no nosso irmão. A gente quer tirar a máscara de oxigênio e colocar no nosso filho, no nosso marido. Mas tu tá morrendo. Como é que você vai querer dar pro outro que você não possui? A gente só pode dar o que tem, que é da vida. Então vai ter vida. Quer cuidar? Quer dar cuidado? Então vai cuidar de você. Quer tratar? Então vai tratar primeiro de você, porque nós
nós. Pessoas que estão na igreja, pessoas que são cristãs, mas são cristãs mesmo. Vai dizer que não é cristão, não, é cristão, mas a gente está indo demais e está dando tudo que tem. É como um poço, se eu der tudo, como é que eu vou ter para mim? A palavra vai dizer para nós que esse é o tempo. O tempo não é fácil, mas tem uma mulher aqui chamada Noemi que não tem direito de escolher. Muitas pessoas vão dizer assim: ah, mas Noemi tinha que ter influenciado seu marido. Preste bem atenção. E nesse tempo a mulher não tem palavra, ela não tem direito de voto, ela não pode ter o direito de decisão da casa, ela não tem. Então ela está sendo pressionada a sair da sua casa em direção a uma terra que Deus já havia advertido no livro de Levítico: não tenha contato, não se una, não vá, não seja junto. Mas ela está sendo empurrada pelo seu marido e pela situação. Eu não te conheço, mulher, mas tem aqui nesse lugar hoje, gente, mulheres que estão sendo empurradas a fazer aquilo que não desejam, aquilo que não querem, mas estão sendo imprensadas na parede para fazer. Ela não quer fazer, mas ela está fazendo, ela está indo. A palavra vai dizer para mim e para você que apesar dela não desejar, ela foi. Sabe o que o maligno tem feito nos dias atuais? Ele tem empurrado você para recuar. Porque na batalha, quando a gente recua, a gente perde. Agora, quando eu e você resistimos ao diabo, ele tem que fugir. Aí quem recua é ele. Se eu avançar, ele vai ter que sair. Mas e se eu recuar? Ele vai ganhando campo. Aí você vai olhar, a mulher, primeiro, ela perde o direito a estar na sua terra. E estar na sua terra tem direito, tem questão aqui ligada à identidade. Quem aqui saiu de algum lugar para vir para o Rio de Janeiro vai entender o que eu estou dizendo. Tenho lá na igreja uma família inteira que saiu de Natal, veio para cá para o Rio de Janeiro, e eles lutam o dia inteiro para não perder a identidade, para comer a comida deles, para falar do jeito deles, o tempo todo sofrendo represália para se tomar a forma do carioca. Mas meu Deus, eles não querem perder a identidade. A primeira coisa é que essa mulher perde a identidade. E tem gente aqui passando por essa batalha, gente que está sendo arrancado da sua terra e não está tendo o direito de ter a identidade que o Senhor lhe conferiu. Mas assim como aconteceu na vida daquele jovem chamado Daniel, que não deixou que o mundo arrancasse a sua identidade, porque ele se colocou em posição, assim também precisa ser na minha e na tua vida. Não espere que alguém aceite a sua vontade. Haverão momentos em que nós temos que tomar a nossa posição. Existirão momentos que somos nós que vamos ter que dizer: eu sou serva do Senhor, aqui não. Haverão momentos que será assim, porque o que está em jogo não é, irmã, o teu nome, também não é a tua carne, não são as tuas vestes, mas é o nome do Altíssimo, que tudo vê, que tudo ouve. Essa mulher está sendo arrancada da sua terra, ela está sendo arrancada da sua identidade. Chegando em Moabe, um tempo passa, ela perde o marido. O nome dos seus filhos significa fraqueza, Malom. Quilion significa debilidade. O nome está ligado a quem é o ser humano naquela localidade ou na antiguidade. Se dava um nome a alguém de acordo com as suas características. Então eu não posso aqui fazer conjecturas levianas, mas de uma coisa eu posso dizer: seus filhos já eram enfraquecidos, debilitados, seja física, emocionalmente, psicologicamente, eu não sei. Mas a palavra do Senhor vai dizer que porque eles são assim, passado um tempo, eles perdem a vida. Só que o que ninguém presta atenção nesse texto é que eles ficam 10 anos numa terra sem gerar nenhum filho. Quando essa mulher olha para esse pacote
E hoje aqui eu não quero falar sobre Ruth. Quando ela olha para esse pacote, sabe o que ela vai dizer? Deus pesou a mão sobre mim. O Senhor me amargurou. É o Senhor que me feriu. Porque ela conhece a teologia da época e ela sabe que se há bem, esse bem vem de Deus. E se há mal, ele também provém da permissão do Senhor. Essa mulher está agora olhando para os céus e ela não consegue receber aquilo que ela está vivendo sem que isso toque na sua alma. Porque nós podemos viver muitas situações, irmãs, muitas, e elas podem tocar ou não na nossa alma. Há um texto que roda muito nas redes sociais que fala: o problema de um navio que afunda não é a quantidade de água que há no oceano, mas é a quantidade de água que entrou dentro do barco. Quando eu olho para a vida dessa mulher, eu percebo que entrou muita água dentro do barco. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer, você conhece o texto, muitas situações acontecem, essa jovem volta com ela, mas quando ela está entrando em Belém, o texto vai dizer que as mulheres começam a dizer assim: não é essa Noemi? Mas não é a Noemi que a gente conheceu um dia? Eles estão reconhecendo a mulher, mas ao mesmo tempo eles estão percebendo há uma diferença. Pela idade? Pelos problemas? Pelas dores? Pelas perdas? Muitas pessoas olham para nós e dizem assim: não é a fulana, não é a ciclana. Mas se tem uma coisa que grita e que nós não precisamos falar, mas está aqui, são as dores que sentimos. Você não precisa dizer. Por isso o salmista, no Salmo de número 66, abre aí comigo, por favor, Salmo de número 66, e não feche a sua Bíblia, porque por favor, alguém me limita, pelo amor de Deus, porque eu estou sem relógio, e quem me conhece sabe que eu falo pelos primeiros. Salmo de número 66 vai dizer assim: louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Esse é um cântico para o cantor mó. Aí sabe o que é um cântico para o cantor mó? Você vai ver depois na sua Bíblia aí vários cânticos que são para o cantor mó. Quem é o cantor mó? É o melhor cantor. Era aquele que tinha maior habilidade vocal para cantar, não era qualquer um que entoava esses louvores. Aí esse salmo é um salmo para ser entoado pelo melhor cantor. E esse salmo que é para ser entoado pelo melhor cantor precisa ser com brado. Bradar tem a ver com gritar e falar em alta voz, até que quem está fora me ouça. Então o salmista está dizendo: louvai a Deus com brados de júbilo. Sabe por quê? Porque tu já passou pela prova, porque tu já passou pela moenda, e ninguém ouviu a tua voz, mas viu aqui a tua dor. Quando você passava pela esquina, viam a tua dor, e quando você chegava no banco, viam a tua dor. Você foi para a faculdade, viram a tua dor. Você andou pela rua para fazer compra, viram a tua dor. Então, se todo mundo viu a tua dor, agora todo mundo precisa ouvir o teu louvor. Ele está dizendo: é para bradar com júbilo, alegria. Ah, mas eu não tenho motivos. Então encontre o teu motivo nele, porque ele é o teu maior motivo. Se hoje você não tem motivo para bradar, brade pelo motivo maior, que é o nosso amado Deus, que é o nosso Jesus, que está sentado à destra do trono do Pai, intercedendo pela tua vida. Ele não deixa, ele não cansa de interceder nem um só dia pela tua vida. E você está aí olhando e dizendo: ah, eu sou a mais triste, a mais sofredora entre as mulheres. Há um Jesus sentado à destra do trono do Pai, intercedendo por você todos os dias. Se o mundo não te valoriza, se na terra as pessoas não lhe valorizam, se os mais próximos não lhe valorizam, não tem problema não, Jesus te valorizou. Ele te deu o que ele possuía de mais valioso, o sangue que ele possuía, a sua própria vida, ele lhe concedeu. A palavra do Senhor vai dizer: é
para, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Esse texto é um texto que faz uma certa correlação com a história de um jovem que não viveu o que essa mulher viveu, mas que viveu algo terrível, tenebroso. A palavra do Senhor vai dizer que José, um jovem ainda, foi lançado dentro de uma cisterna. Ele foi humilhado, foi vendido, foi levado para a casa de uma mulher. Essa mulher falou mentiras ao seu respeito. Mas o que eu acho mais lindo na história de José é que ele é lançado dentro da cisterna, ele é retirado, vendido por amalequitas, para amalequitas, ele é levado para ser comprado para um homem chamado Potifar, que trabalha na casa do rei. Olha só como é que Deus vai desenhando a história, você pensando que está tudo perdido. Aí a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher se levanta, e a gente pensando que ela era a pior pessoa do mundo, mal sabe, aquela mulher que ela está se levantando para colocar ele no lugar perfeito, para que ele pudesse ser encontrado. Aí a palavra vai dizer que ele é encarcerado. Leia depois o texto vai dizer que ele não está preso numa prisão qualquer, porque aquele que serve a Deus não vai para qualquer lugar. A palavra vai dizer para mim e para você que esse homem, ele vai ser preso na prisão dos prisioneiros do rei. Oh, meu Pai, porque ele precisa ser encontrado quando a hora chegar. Você está pensando que o Senhor te colocou nessa prisão para que você morra aí dentro, mas não, vai ter hora para o rei te encontrar. Você vai pedir para copeiro, você vai pedir para isso, você vai pedir para aquilo. Não pede para ninguém, não fecha a tua boca, porque o rei vai te encontrar na hora certa. O texto vai dizer que esse jovem não reclama nenhum momento, mas a palavra vai dizer em todo o tempo, e Deus era com José. Porque ele não falava, mas dos altos céus Deus bradava na vida dele. Não precisa falar nada não. A gente está falando, e sabe o que a gente está fazendo? Não são brados de júbilo, nós estamos reclamando, mas Deus está dizendo para nós hoje: vai abrir a tua boca, então abre a tua boca para adorar. Vai abrir a tua boca, então abre a tua boca para exaltar. Porque a palavra do Senhor vai dizer para nós lá no livro de João, no Evangelho de João, no seu capítulo 4, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Em espírito, na tua alma o homem toca, mas no espírito ninguém toca, porque o espírito é a porta que está dentro de nós para acesso do Pai. Só ele toca no espírito. Quando Jesus diz que a adoração é em espírito e em verdade, ele está dizendo só isso. Eu estou à procura daquele que adora naquilo que é permanente. Eu estou à procura daquele que adora mesmo estando passando pela fornalha. Eu estou à procura daquele que adora passando na moeda. Eu estou à procura daquele que adora dentro do hospital. Eu estou à procura daquele que adora sendo humilhado. Eu estou à procura daquele que adora não importa como, porque a adoração não é na alma, a adoração não é no corpo, a adoração é no espírito, e no espírito só ele toca. E ainda é em verdade, porque quem se relaciona com a verdade é da verdade, é relacionamento. Eu estou à procura daqueles que me adoram de uma maneira permanente, se relacionando comigo e recebendo daquilo que eu possuo. A palavra do Senhor vai dizer que ele é a verdade. Quem toca na verdade recebe verdade. Quem toca no caminho encontra a resposta. Quem toca na vida não perde a vida nessa terra. Ei, se relacione com o Deus que você serve. Por quê? Porque a tendência humana é fazer como Noemi. A tendência humana é dizer: não me chame mais agradável, não diga que eu sou graciosa, diga que eu sou amarga. Satanás está tentando amargar a tua vida, amargar a tua alma, mas a palavra do Senhor diz para nós, através da vida dessa mulher, que tem história para acontecer. E quando ela chega, irmãos, na sua terra, e eu termino aqui porque eu não sei a hora, a palavra do Senhor vai dizer que ela volta no princípio da cega das cevadas. Vai ter gente que vai dizer assim: ah, porque o judeu comia pão de trigo. Ai, que lindo, né? Pobre não comia pão de trigo não, tá?
pobre comia pão de cevada, porque cevada era mais barato, o trigo era caro. Não tinha trigo na mesa de pobre. Então, quando você olha para isso, você já vê que a provisão para a vida dela é uma provisão mais fácil. Ela está chegando no tempo da provisão mais fácil, porque já era o alimento do pobre e ela estava completamente pobre. Ainda, além disso, o texto ainda vai dizer para nós que ela chega no princípio da cega das cevadas. Que tempo é esse? É o mês de Abib, ou o mês de Nissan, exatamente o mês de abril. É nesse mês que acontece a instituição da Páscoa. É nesse mês que um homem chamado Neemias vai começar uma grande obra. É mês de começo, é mês de mudança, é mês de reconstruir, é mês de começar de novo. Aquela mulher está chegando, ela não sabe, mas já tem coisa preparada para a vida dela. Tem remidor preparado, tem terra preparada, tem casa preparada, e muito mais do que isso, ela está levando aquela que será descendente moabita do nosso amado Senhor Jesus, e que tem uma grande responsabilidade, porque Jesus precisava se identificar com todos. Então, na sua descendência precisava ter pecadores, na sua descendência precisavam ter homens perversos, na sua descendência tinha que ter mulheres pecadoras, e tinha que ter uma moabita também, aquela que um dia o Senhor falou: não se relaciona com eles até a 10ª geração, porque eu não quero contato com esse povo. Quando a gente olha para isso, a gente não entende a maneira como Deus trabalha, não é verdade? Porque se Deus disse não se relaciona com eles, como é que agora esse povo está se relacionando? E ela está entrando para a genealogia de Jesus. A palavra não vai descrever para nós o porquê, mas uma coisa eu tenho certeza: muito mais do que Ruth, Noemi teve um papel de grande importância na vida dessa jovem chamada Ruth, porque foi ela responsável por apresentar o Deus de Israel para essa jovem. Sabe por que Satanás está tentando te tornar amarga? Porque amarga você não apresenta nada além daquilo que é amargo. Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu tiver na minha casa chá com açúcar, eu vou dar chá com açúcar. E se eu não tiver açúcar, o chá vai amargo. Se eu tiver café com açúcar, vai com açúcar, para quem gosta de açúcar. E quem não tiver, vai amargo, porque eu só posso dar o que eu tenho. Então, Satanás está te enchendo de amargor. Para quê? Porque se você tiver amargo, você não entende aquilo que a palavra fala a respeito do relacionamento daquele que serve a Deus com todo o mundo, que é um relacionamento de amor. E eu termino a palavra dizendo para você: certo dia, homens e mulheres se apresentaram diante de Jesus. E se apresentando, os fariseus que estavam juntos não entendiam o porquê que Jesus se sentava com pecadores. Aí Jesus propõe uma parábola falando sobre os perdidos, capítulo 15 do livro de Lucas. Ele vai trazer a parábola do filho pródigo. Você conhece o texto? Esse texto chama a atenção do primeiro olhar sempre o filho mais jovem, né? O filho mais moço. Todo mundo pensa que o cerne dessa questão é o filho mais moço. Tá bom, tem mensagem do filho mais moço. Também pensam que é o pai. Amém. Sim, é o pai. Mas se você olhar, essa é uma das únicas parábolas na Bíblia que não tem desfecho. Depois lê lá com calma. Não tem desfecho. Porque quem vai terminar a história dessa parábola são os fariseus que estão sentados, não querendo se assentar com pecadores. Sabe por que a gente está ficando amargo? Sabe por que Satanás está tentando entulhar os nossos poços, como os poços que Isaac encontrou no deserto, cavados pelo seu pai, para perder a função? Porque lembra do que eu falei? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A igreja está cheia de pessoas que, me perdoe a expressão, são sepulcros caiados. Estão bonitos por fora, mas por dentro está decepção, frustração com relacionamentos. Se estamos nesta terra para levar o amor de Cristo para outras vidas, incluindo aquele que está lá na tua casa, que mais apresenta situações adversas do que Cristo, se assim eu digo para você, como é que você vai fazer se você estiver amado? Como é que você vai fazer se você estiver ferido?